Eu participei do julgamento do mensalão, condenei todo mundo. Como é que eu vou concordar que os tribunais superiores deixam passar as impunidades sem repressão? É porque é necessário combater e é importante... Mas, presidente, só para encerrar o meu parte, e eu agradeço a Vossa Excelência, para dizer então que aqui há, gostosamente, uma manipulação de informação. Eu até já brinquei que, considerando os aspectos jurídicos que envolvem toda essa questão, esses dias, num programa de TV, eu disse isso. Essa gente é muito melhor de marketing do que de direito. E se nós lermos, inclusive, a doutrina, nós precisamos de contar com a aliança da mídia. E aí nós sabemos hoje tudo o que aconteceu com o vazamento de informações sistêmicas. O ministro Teori falou para Vossa Excelência e para mim, no encontro que nós tivemos, o último que tivemos, privando-se da privacidade, da intimidade, em Washington, que ele se cansava de ver as informações que eram sigilosas vazadas no Jornal Nacional. E a partir daí se criou um tipo de... Antes de chegar a ele, Antes de chegar a ele. E se inventou também um acordo, e por isso o problema dos acordos, das relações, em que o sujeito, veja, a lei veda claramente que se revela o conteúdo dos acordos antes da abertura de processo. Não obstante, o sujeito renunciava ao acordo, renunciava a esse benefício. Mas ele renunciava a algo que não poderia renunciar, porque o acordo diz respeito a terceiros. Mas ele renunciava. Veja, toda uma estrutura de marketing se montou aqui. Isso é vergonhoso. E a única desculpa que hoje nós podemos dizer é que isso foi conduzido por um sujeito alcoólatra. Porque fora daí, temos que dizer que era um inimputável. Porque fora daí não se justifica. Veja, uma grande manipulação. E veja, quem fala isso não tem compromisso com a impunidade. Nós votamos aqui, presidente, essa era a causa inicial do meu à parte, nós votamos aqui a questão do poder de investigação do Ministério Público. Vossa Excelência é o relator. Eu sou o relator. Que deu poderes ao Ministério Público para investigar. Inicialmente isso tinha sido derrotado aqui. Me louvando num voto do ministro Pertence, e veja o festival de abuso em que isso se transformou. Hoje, com os PICs, a doutora Raquel, que já não está mais na presidência dos inquéritos e tudo mais, disse que a herança do doutor Janot, 800 PICs no gabinete do Procurador-Geral. E não observa a judicialização. Isto é uma bagunça. Veja, poderes que nós demos. Dissemos que se aplicariam as regras do CPP, mas isso ficou em aberto e o resultado é esse festival. Veja, portanto, investigações que correm na gaveta. Veja que isso tem consequências. Anteontem nós dávamos prosseguimento a um julgamento, infelizmente os fatos vão se amontoando com o abuso. Aqui, a outra discussão que Vossa Excelência suscitou, a questão da quebra de sigilo, ou da receita vis-à-vis as entidades bancárias, que agora está provocando esse debate, inclusive no CDE. Eu tive agora a informação, ministro Gilmar Mendes, esse é o tema que depois, obviamente, já está pautado para dia 21 de maio, mas eu estou em diálogo. Todos conhecem o meu estilo de diálogo com todos os segmentos. 21 de novembro. E o meu diálogo com o Banco Central e o meu diálogo com a Receita Federal, estava presente o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, doutor José Levi do Amaral, em que ele mesmo ficou estarrecido quando ele verificou ministro Celso, ministro Marco Aurélio, senhoras ministras, Carmen Lúcia Rosa Verde, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Luiz Fux, Carlos Lewandowski, Gilmar. A Receita pede detalhadamente a movimentação financeira de qualquer cidadão ao banco. E o banco transmite. Isso não foi o que nós decidimos na ação direta, que eu fui o relator. Porque ficou evidente lá que o compartilhamento tem que ser de valores globais. Mas isso terá a sua oportunidade de ser enfrentado. Pois é, veja, estamos usurpando a competência que é do Judiciário e a supervisão do Judiciário para investigações. Disse isso os votos vencidos de então, que eu votei pela constitucionalidade do compartilhamento dos valores globais, mas alertou sobre isso
o nosso vice-decano, o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso, ficaram vencidos naquela ação direta, porque entendiam que não poderia sequer ter nenhum tipo de compartilhamento, talvez já vislumbrando a balbúrdia ou a irresponsabilidade que daí a dividir. Nem tão pouco a Receita. Veja, Vossa Excelência, portanto, que nesse episódio da Receita, tomamos essa decisão. Mas o que a história está a nos revelar? E agora, a partir dessas informações da Vaza Jato. Veja, conversas entre um procurador e o superintendente da Receita em Curitiba. Vê se você olha lá como anda aquele personagem, o Maradona, ligado ao Lula. Mas vê se você faz a sorrelfa, as escondidas, para que ninguém saiba. Esse sujeito, superintendente da Receita, se torna depois o presidente do COAF, trazido pelo Dr. Moro. Veja, gente, qual é a diferença entre a contabilidade do PCC e isso que se passa a praticar? É isto que precisa, veja, é preciso olhar isto, esse tipo de cooperação. Que cooperação? Observando o quê? É disso que se cuida, é preciso arrumar as coisas. Algumas concessões que foram feitas, em nome, inclusive, da rigidez do sistema da celeridade, precisam ser revistas. É essa questão que se coloca. Quer dizer, dê resposta para esses fatos. Dê resposta para esses fatos, esse tipo de prática. E em nome de quê? Por que se pode... Quando o normal seria pedir as informações à Receita. Formalizar. Por que fazer pedido de informações? Mas encerro, presidente, com uma observação. Anteontem nós continuávamos o julgamento na turma e esses dados são preocupantes. Continuávamos o julgamento na turma de um caso do Paraná, envolvendo o GAECO do Paraná. Um sujeito foi surpreendido num motel com uma menor e fez um acordo com o Ministério Público, que ele era o auditor fiscal e tinha lá fatos de corrupção envolvendo o crime sexual e também os passados lá de crimes de corrupção. Depois ele se desentendeu com o Ministério Público e o Ministério Público cancelou, pediu o cancelamento do seu benefício. E ele imputa ao Ministério Público, ao GAECO de lá, fraudes nas suas declarações. Se faz uma segunda declaração, um segundo acordo, perdoando todos os crimes, novamente. Contra a vítima menor, inclusive? E tudo perdoando, porque o acordo... Qualquer coisa que envolve um menor é absolutamente inegociável. Mas isso se envolveu desde que ele retirasse... Até porque o menor não tem capacidade... Desde que ele retirasse as imputações ao Ministério Público. E isso foi de novo ratificado.